Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 8 de junho celebramos a solenidade de Pentecostes. Que os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre cada um de nós. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, acompanhamos Jesus enviando o Espírito Santo aos seus discípulos após sua Páscoa. O Espírito da paz enche os corações dos apóstolos, permitindo assim que eles recebam as graças do Pai. Que possamos nos abrir às maravilhas que Deus opera com o seu Espírito desde o início da sua Santa Igreja. Se você deseja também receber o Santo Espírito, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um coração solitário a encontrar o amor de Cristo. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a oração que a igreja convida a gente a fazer no dia da festa de Pentecostes, a oração que a gente fez no comecinho da missa de hoje, diz assim: Senhor, realiza hoje no coração daqueles que creem as maravilhas que o Senhor realizou no dia de Pentecostes. Hoje a igreja não pede nada menos do que a gente experimentar no coração, na alma, na vida da gente, aquilo que os apóstolos experimentaram no dia de Pentecostes. Mas para que a gente possa então pedir isso ao Senhor, vale a pena a gente dar uma olhadinha nas leituras da Bíblia que nós ouvimos hoje, para compreender melhor, afinal de contas, o que aconteceu na alma dos apóstolos naquele dia. As coisas externas a gente conhece bem, porque a gente ouve desde criança e elas ficam na cuca da gente. Ontem nós fizemos o Pentecostinho com as crianças, e aí a gente faz um teatro, aí as crianças entram, aí entram umas atrás vestidas de chama de fogo, aí fazem assim. Esse pedaço da história, a gente talvez tenha bem presente na lembrança da gente, mas e o que aconteceu na alma daqueles homens? Hoje nós pedimos que aconteça na alma da gente o que aconteceu neles. O que foi? Bom, o trechinho que a gente ouviu na primeira leitura de hoje é um trechinho de Atos dos Apóstolos, justamente o trecho que fala do dia de Pentecostes. E começa com um detalhe do que aconteceu fora, mas hoje eu já vi um pedacinho da missa que o Papa Leão XIV celebrou em Roma com os representantes dos movimentos, das comunidades do mundo inteiro. Que beleza! Ah, que beleza! Enfim, então ele disse uma coisa muito legal. Ele falou assim: no dia de Pentecostes ouviu-se um barulho muito forte. E o Papa disse: eu acho que esse barulho foi para acordar aqueles homens que estavam adormecidos, apáticos por causa do medo. Se você lembra dos evangelhos sobre a paixão de Jesus, num dos evangelhos se diz que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, naquela noite terrível em que ele suou sangue, Jesus convidou 3 dos seus amigos mais próximos para ficarem juntinho dele, Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, aqueles homens dormiam. E a Bíblia diz eles dormiam de tristeza. Eu acho que os irmãos sabem bem que medo, tristeza, essas coisas podem fazer a gente ter muita vontade de dormir, de virar para o canto e
ver se a vida passa mais rápido se simplesmente a gente dormir. Os apóstolos dormiram de tristeza e parece que lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, eles estavam adormecidos pelo medo. Eles estavam trancados num lugar com medo de tudo que havia do lado de fora. Medo das pessoas que estavam do lado de fora. Talvez eles queiram fazer conosco o que fizeram com Jesus. Medo da missão que eles tinham recebido de Jesus. Ide por todo o mundo. Mas, Senhor, esse negócio é grande demais. E por causa daquele medo, eu acho que eles estavam interiormente apagados. Dormindo. A gente diria hoje, deprimidos. E veio o Espírito Santo, e a primeira coisa que a vinda do Espírito Santo produziu do lado de fora foi um barulho. E o Papa hoje disse, um barulho que sacudiu aqueles homens. Irmãos, eu creio que hoje o Espírito Santo também deseje sacudir a gente. Porque se é verdade que aqueles apóstolos estavam entregues ao medo e por causa disso sonolentos, trancados num lugar com temor de abrir as portas e ir viver, ainda hoje eu acho que muitas vezes a gente também se sente um pouquinho assim, vontade de fechar as portas, não ter que sair para viver. Mas o mesmo Espírito Santo que sacudiu aquele lugar e despertou aqueles homens, ele pode e quer fazer hoje com a gente a mesma coisa. Ei, por que tanto medo? Você não está sozinho nessa? Ei, tem uma vida para você viver. Do lado de fora desse aperto que você está vivendo, do lado de fora dessa opressão do coração, do lado de fora dessa tristeza na qual você está se embrulhando cada vez mais, tem uma vida para você viver, batalhas para você vencer. Eu vou junto com você, a gente vai vencer tudo isso juntos, a gente vai viver tudo isso juntos. Quem sabe hoje ele também não gostaria de despertar a gente. É verdade que o Espírito Santo faz isso na medida certa. Ele não cobra da gente que a gente esteja bem. Ele vem em nosso socorro para nos fazer melhor. O Espírito Santo não é como a mãe da gente, eu não sei se a sua era assim, a minha era, que acorda a gente 5 e pouca da manhã, levando um susto porque as coisas estão se mexendo na cozinha. Minha mãe era assim, acordava cedo, às vezes domingo, eu doido para dormir mais, e de repente, levava aquele susto, era ela mexendo nas coisas da cozinha, né? Nenhuma de vocês faz isso não com os filhos, né? Isso é muita maldade, gente, faz isso não, né? O Espírito Santo não atropela as coisas e não exige da gente, fique bem. Tire isso da cabeça, viu? As pessoas às vezes, porque não sabem muito como nos ajudar, elas até cobram isso, você tem que ficar bem. O Espírito Santo não cobra da gente porque ele sabe que a gente não dá conta. Mas ele vem estar com a gente para que aos poucos a gente vá percebendo que a gente está melhor, porque ele está perto. Ele está perto. O Espírito Santo despertou aqueles homens. Será que hoje ele não gostaria de despertar a gente para uma nova etapa da nossa vida? Para um novo momento, para alguma coisa que agora a gente precisa prosseguir? Quem sabe? O Espírito Santo se derramou no coração daqueles homens, e a Bíblia diz que logo eles abriram as portas do cenáculo e saíram. Aquelas portas trancadas, de repente eles abriram. Irmãos, a gente vai trancando muitas portas na vida da gente, e chega uma hora em que parece que sobra muito pouco espaço.
A gente tranca uma porta, tranca outra, tranca. Quando a gente vai ver, a gente está encolhidinho aqui dentro, sem muito espaço. Seja porque a gente toma decisões que não são boas, que não são segundo o coração de Deus, seja porque a gente vai se decepcionando com a vida e a gente vai ficando meio amargo, meio desconfiado de tudo e de todos, seja porque a gente vai rompendo os relacionamentos da gente e vai se tornando cada vez mais isolado, a gente fecha. Quando a gente vai ver, a gente está encolhidinho aqui dentro, como os apóstolos estavam no cenáculo. O Espírito Santo em Pentecostes fez com que eles abrissem as portas. Vamos lá, respirem um pouquinho. Sabe, eu já visitei pessoas passando por um momento complicado, de tristeza, de desânimo, de depressão, às vezes numa casa com todas as janelas fechadas, a gente entra, sente aquele calor, e às vezes as persianas fechadas, tudo meio escuro. O Espírito Santo, que é Deus, ele consegue chegar no coração da gente e, de uma maneira suave, sem atropelar nada, ele abre uma janelinha, depois ele puxa uma persiana para entrar um pouquinho de luz, para as coisas ganharem um pouquinho de cor. Só tem uma coisa, o Espírito Santo é muito gentil, então ele não entra em lugar nenhum onde ele não seja bem-vindo. A única coisa que a gente precisa fazer é dizer: vem, Espírito Santo, pode entrar, seja bem-vindo. E aos pouquinhos ele vai trazendo de novo respiro, ele vai trazendo de novo cor, luz para o coração da gente, que a gente foi trancando por causa das complicações da vida, para a gente arriscar viver de novo. E lá foram os apóstolos para o lado de fora, e cheios de uma coragem, que eu acho que eles não sabiam nem de onde é que estavam tirando, começaram a falar de Jesus para as pessoas. Eles não estavam falando deles, eles não estavam falando das ideias deles, dos problemas deles, eles estavam falando de Jesus. No dia de Pentecostes, o nome mais exaltado, o nome mais glorificado, o nome mais admirado foi o nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus é o alvo, quando Jesus é o centro, algumas outras coisas vão indo para o lugar também, sabe? E então aconteceu um milagre. A Bíblia diz que os apóstolos falavam e gente do mundo inteiro que estava peregrinando em Jerusalém entendia o que eles diziam. O livro de Atos dos Apóstolos não diz se o milagre era na boca dos apóstolos ou se o milagre era no ouvido de quem estava escutando. O negócio é que os apóstolos falavam do amor de Deus, do amor de Jesus, e as pessoas de todo canto entendiam. Não sei se eram os apóstolos que estavam dizendo palavras que saíam na língua de cada um, ou se eram as pessoas que estavam ouvindo, que quando as palavras chegavam nelas, eram compreendidas na sua língua. Mas um milagre aconteceu. De repente, todo mundo se entendeu. E parece que esse é um dos milagres ou uma das maravilhas de Pentecostes que Deus também quer realizar na vida da gente hoje. Quando a gente está debaixo da influência do Espírito Santo, a gente fala na medida certa e a gente ouve compreendendo. Quando a gente está debaixo da influência de qualquer outra coisa, a gente fala além da conta e a gente ouve já esperando para dar uma resposta e para combater o que foi dito. Eu não sei vocês, mas se eu deixar, rapaz, tem dias em que a única coisa que eu quero para brigar é um motivo. Se deixar, basta falar alguma coisa, é ótimo, obrigado que você falou, né? Um dia desse me mandaram um negócio na internet, um meme,
de uma moça americana indo num supermercado e reclamando de um negócio que ela comprou e que estava, sei lá, com um problema. E aí ela começou a reclamar e a caixa disse para ela: eu troco para a senhora. Você acha que vai sair barato assim? Não vai não. E ela continuou brigando. E aí a caixa disse: eu devolvo o dinheiro da senhora. E ela continuou brigando. Aí uma hora a caixa falou: escuta, a senhora não quer resolver, não, a senhora só quer brigar, né? Ela: briga comigo. Aí começaram as duas a brigar. Eu acho que tem dia que a gente, né? Pois é, irmãos, se depender da influência do nosso jeito de ser, daquilo que o mundo está fazendo com a gente, e o mundo está passando a gente num moedor de carne, se depender do nosso humor, que por uma série de motivos está desse jeito, a gente fala e transforma o que a gente diz em arma, e a gente ouve já imaginando como vai responder. Quando a gente está debaixo da influência do Espírito Santo, ele transforma o que a gente diz em ouro. E o que a gente diz consegue chegar no coração do outro. E quando a gente está pronto para ouvir debaixo da influência do Espírito Santo, a gente ouve para compreender o outro, não para confrontá-lo. Me parece que é um dos milagres que aconteceu em Pentecostes e o Senhor gostaria de fazer acontecer também na casa da gente, no trabalho da gente, na igreja, no nosso Brasil. Pessoas que debaixo da influência do Espírito Santo são capazes de ouvir para compreender e falar para enriquecer, para abençoar. Quem sabe não está faltando um pouquinho disso no coração e na casa da gente. Antes de começar a falar, ou antes de ouvir, mas ouvir para contrapor, vem Espírito Santo. É uma oração tão pequena, mas é o seu sinal de que você está fazendo as boas-vindas para Ele. E Ele vai entender, Ele vai vir em socorro. Vem Espírito Santo. E talvez com uma suave influência dEle, a gente pense um pouquinho antes de falar, a gente receba uma unção nova para ouvir, e algumas coisas que iam mal, podem de repente também encontrar um caminho melhor pelo qual prosseguir. Quem sabe? Segunda coisa que eu queria partilhar com você, eu acho que isso também o Espírito Santo quer fazer hoje, como fez no coração dos apóstolos, no coração da gente. O trechinho da segunda leitura que a gente ouviu hoje, se eu não me engano, é um trechinho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é isso? Beleza. É um trechinho no qual São Paulo diz uma coisa que eu amo. Ele diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para abençoar a todos. Vou dizer a mesma coisa de uma outra maneira. O Espírito Santo de Deus que vive em você, ele não só quer viver em você, mas aqui na terra ele quer se manifestar através de você. O Espírito Santo quer que fique claro, que fique manifesto aqui na terra, que ele mora em você e que ele está trabalhando em você. E através de você, ele quer mostrar tudo isso. Estou aqui, sou eu que estou aqui. E o Espírito Santo manifesta que está vivendo na gente e agindo na gente, movendo o nosso coração a fazer bem aos outros, a servir. O Espírito Santo vem e se manifesta em cada um para o bem de todos. Uma pessoa que vive debaixo da influência do Espírito Santo, ela vive atenta a abençoar, servir, ajudar, fazer o bem, e mais ainda, ela consegue fazer tudo isso porque o Espírito Santo dá para ela e ela aproveita ferramentas. Uma pessoa que acha que nada está bom na sua vida, uma pessoa que acha que não tem nada de bom, uma pessoa que acha que tudo falta, não tem jeito, essa pessoa possivelmente não pode ajudar mais ninguém. Porque para que eu possa ajudar alguém,
eu preciso primeiro ver que eu tenho recursos para isso. Ora, se eu acho que tudo na minha vida é ruim, nada na minha vida presta, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho nada, só me falta tudo, jamais eu vou poder ajudar alguém. Uma pessoa que vive debaixo da direção do Espírito Santo percebe que, apesar de tudo, ela é uma pessoa abençoada. E ela começa a usar as bênçãos que tem para fazer bem a outros. Isso em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Isso passa pelo bolso, isso passa pelo ouvido, isso passa pelas mãos, isso passa pela oração. Uma pessoa que sabe o quanto é abençoada, ela sabe que tem ferramentas para ajudar outros, abençoar outros. O Espírito Santo nos enche com essas ferramentas, só que a gente precisa ser agradecido, reconhecido e usá-las. Há pessoas, em uma delas vem à missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Todos os Santos, mas há pessoas que parece que entenderam que elas fazem parte do problema. Então, todo o tempo elas acham que alguma solução tem que vir, alguém tem que fazer, uma resposta tem que chegar de outro, alguma coisa que está faltando tem que vir. Existem outras pessoas, eu espero que todas essas venham aqui, outras pessoas que compreenderam que fazem parte da solução. Essas pessoas, apesar de tudo, sabem que Deus é bom, sabem que Deus não tem faltado, sabem o quanto Deus tem ajudado a elas e abençoado a elas, e essas pessoas, apesar de tudo, conseguem fazer bem a outras pessoas, conseguem ajudar a outras pessoas, manifestam o Espírito Santo que mora nelas. Esse é o chamado que Deus tem para a gente. Eu posso estar com problemas, mas aos olhos de Deus eu sou parte da solução. Eu posso ter um monte de limitações, mas aos olhos de Deus eu tenho muita coisa boa para abençoar mais gente. Se eu escolho viver do outro lado dessa história, eu faço parte do problema. Eu sou parte daquela porcentagem da população que está mal, que sempre mal, que nada está bom, que tudo está ruim, que não tem jeito, que precisa... E aí, irmãos, quem vestiu essa camisa nunca vai estar pronto, ou pelo menos nunca vai se sentir pronto para fazer algo pelo bem de outros. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer através de você, se você simplesmente lembrar: eu sou parte da solução. Não quer dizer que você seja a solução inteira, combinado? Mas uma parte dela. De repente você é colocado por Deus na vida de uma pessoa que está de luto. Bom, você não é toda a solução, essa pessoa gostaria de não estar passando por isso, mas talvez você seja a pessoa que vai dar a palavrinha certa para consolar o luto de alguém. Talvez você não seja a solução toda para o problema financeiro de uma pessoa que você sabe que está lutando, mas que não está dando conta, mas de repente você vai ser o alívio daquele dia. E você vai ver que vai valer a pena. Onde uma pessoa cheia do Espírito Santo chega, ela chega imaginando: como eu posso ajudar? Eu tenho ferramentas de Deus para ajudar. Eu posso fazer o bem para alguém aqui. Eu posso ser um pouquinho da resposta de Deus para a vida de alguém aqui. E com essa cabeça nossa, a gente pode ser instrumento de Deus e Ele se manifesta através da gente do jeito que Ele desejar. Você é parte da solução. Nunca esqueça disso. Quando a gente lembra disso e organiza a cabeça da gente com isso, muita coisa que a gente estava vendo de um jeito ruim, pessimista, a gente muda. Essa semana saiu, eu tinha comentado disso algumas semanas atrás, mas saiu essa semana
a sondagem do IBGE sobre religião no Brasil. O estado do Rio de Janeiro é o penúltimo estado em número de católicos. Só perde para Rondônia. Ou seja, só 38,9% dos fluminenses se declaram católicos. O que você sabe que não significa muita coisa, porque desses 38,9%, os que são católicos mesmo, né? Mas aí essa semana, conversando com alguns colegas, todo mundo chateado e tal, mas só 38,9%. O que aconteceu? O que está acontecendo? E eu senti que estava todo mundo meio para baixo e tudo. Aí eu falei, bom, vamos tentar dar um... Gente, olha só, tem 61,1% dos fluminenses esperando para a gente apresentar Jesus e a igreja para eles. Vamos lá. Se vocês ficarem pensando só nos 38,9% que já são católicos, né? E por quê? E o que houve? E o que está havendo? Meu Deus, e como é que vai ficar isso? Bom, eu acho que a gente vai estar sendo só parte do problema. Como a nossa missão é ser parte da solução, vamos olhar o outro lado dessa porcentagem. 61,1% dos habitantes do estado do Rio de Janeiro podem ser reapresentados a Jesus e a igreja de um jeito legal, de um jeito novo. Vamos pensar nisso, vamos pensar que a gente pode ser parte dessa solução aí, desse negócio. Bom, gente, é outra maneira de ver a coisa, né? E se isso serviu para os padres lá conversando, serve também para a gente aqui. Não adianta ver e ouvir notícias complicadas e pensar, esse mundo vem meteoro, né? Essas coisas que o pessoal fala, né? Não adianta. Assim você está sendo só parte do problema. Jesus encheu os apóstolos com o Espírito Santo para serem parte da solução. E o Espírito Santo continua habitando em nós para a mesma coisa. Eu e você podemos não ser a solução inteira, mas a gente pode ser uma parte dela, se a gente se deixar conduzir pelo Senhor. Por fim, terceira e última coisa, o evangelho de hoje, ele é o mesmo evangelho que a gente escuta na primeira semana da Páscoa. É como se a igreja tivesse, com esse evangelho, ajudando a gente a completar todo esse caminho que a gente fez da celebração da ressurreição de Jesus até Pentecostes. Antes do dia de Pentecostes, Jesus ressuscitado já havia trazido o sopro do seu Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas eles precisavam de mais, ainda não tinha chegado o momento chegou no dia de Pentecostes, mas desde o dia da ressurreição, Jesus estava dando para eles um sopro, o vigor do Espírito Santo. E no trechinho do evangelho de hoje, Jesus se aproxima dos apóstolos, sopra sobre eles, sopro, fôlego, respiro, e diz: recebam o Espírito Santo. Como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Perdoem os pecados. Aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Irmãos, essa palavrinha perdão, ela brilha na Sagrada Escritura e de alguma maneira ela brilha na alma da gente como um dos segredos do que Deus faz em nós e do que Deus faz através de nós quando nós somos visitados, tocados, preenchidos pelo Espírito Santo. Ser perdoados e perdoar é uma das tarefas que o Espírito Santo põe no coração da gente, mas ao mesmo tempo é uma das graças que Ele nos dá. Poder perdoar, poder pedir perdão. Uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo não é uma pessoa para quem perdoar ficou fácil, porque para a nossa natureza carnal, perdoar sempre é uma morte. Se a minha carne não morre, eu não perdoo. A minha carne está cheia de manias,
E ela é cheia de, sabe? Se eu deixar, ela está sempre querendo mais. E a minha carne sempre diz, perdoa não, guarda essa, segura. Que perdoar o quê? Você não tem sangue de barata, né? Não perdoa não, o mundo vai dar volta, um dia essa pessoa vem, aí ela vai ver. Isso é o que a minha carne diz. Se ela não for levada à morte, não tem perdão. Portanto, pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas a quem perdoar se tornou um troço fácil. É moleza. É preciso morrer alguma coisa aqui dentro. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente dá um passo e ele dá 1000. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando eu entrego o meu coração ao Espírito Santo e rezo por quem me feriu, o Espírito Santo faz o que eu não consigo fazer. Eu rezo por quem me feriu e o Espírito Santo transforma a minha memória e mexe nas minhas lembranças para que elas não sejam lembranças vívidas que o tempo inteiro me atormentam. Eu rezo por quem me feriu, eu peço ao Espírito Santo que me ajude nessa tarefa e o Espírito Santo mexe no meu sentimento. Eu não consigo controlar sentimentos, mas o Espírito Santo consegue me ajudar a fazer sentir essas pessoas de um jeito diferente. Ele pode. Eu dou o passo de orar por quem me feriu, ele dá 1000 passos, curando a minha memória, curando os meus sentimentos, coisas que eu próprio não consigo mexer, nem quando eu estou com muita vontade, porque eu não mando nessas coisas. Agora, no que eu mando, eu devo agir. Eu posso rezar por quem me feriu, nisso eu mando. Espírito Santo me ajuda, me ensina como é que eu rezo por quem me magoou, por quem feriu a minha alma de alguma maneira. Ele ensina, e aos pouquinhos o trabalho que eu não sei fazer, ele faz. Só que a gente tem que apostar nisso, e vai ser um trabalho do jeito dele, suave, equilibrado, sem pressas, sem atropelos, um trabalho profundo na alma, do jeito que só ele pode fazer. Perdoar e receber perdão. Essa é uma das obras que o Espírito Santo realiza no coração de quem se entrega a ele. A gente aprende com o Espírito Santo a viver perdoando. A gente aprende com o Espírito Santo a pedir perdão, coisa que também é um desafio para a gente. E o coração da gente se mantém saudável, sem, sabe, aquele monte de coisas que correm o risco de intoxicar a alma da gente. Manter o coração perdoando e pedindo perdão é a melhor coisa para que o nosso coração funcione bem, do jeito que Deus sonhou para ele. Esse trabalho o Espírito Santo faz com a gente quando a gente se entrega nas mãos dele. Ele veio para que os apóstolos aprendessem a perdoar. Irmãos, o que o Senhor fez no coração daqueles homens no dia de Pentecostes, ele pode fazer no coração da gente hoje. A gente pode deixar de se sentir eternamente parte de um problema e pode descobrir que, apesar de todas as nossas mazelas, a gente é parte da solução de Deus para esse nosso mundo que precisa tanto dele. Parece que ainda hoje o recipiente preferido que Deus tem para transportar o tesouro do Espírito Santo, parece que ainda hoje o recipiente que ele mais usa são vasos de barro, como São Paulo disse que era 2000 anos atrás. Trazemos um grande tesouro, ainda que sejamos vasos feitos de argila, mas Deus quis que fosse assim. Você carrega em você um grande tesouro. Você pode manifestar a presença do Espírito Santo nesse mundo de um jeito que ninguém poderia repetir. Você pode ser parte da resposta de Deus para as orações e para a vida de muita gente.
você pode experimentar manter o seu coração em paz, conduzido pelo Senhor, perdoando e sendo perdoado constantemente. Esse é o propósito dele para a nossa vida. Menos do que isso é a gente acabar se acostumando a levar a vida de qualquer jeito. Não leve a vida de qualquer jeito. Deus tem um jeito melhor. A gente precisa aprender com ele, mas ele não se furta de ensinar. Que dia a dia o Espírito Santo seja o mestre da nossa vida e nos ajude a dar passos melhores naquilo que Jesus conquistou para a gente.